E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast temporada Nunca é Tarde. Vamos mostrar que nunca é tarde para você se reinventar profissionalmente, começar algo novo, com novas oportunidades e desafios. A gente vai conversar com profissionais sêniores de diversas áreas que deram uma guinada em sua vida pessoal e profissional, mostrando que não existe um limite de idade para ir em busca de novas oportunidades, seja por prazer, diversão, necessidade ou visão empresarial. E agora, pessoal, atendendo a pedidos, estamos com Nada de Pânico no YouTube também. Então, além das principais plataformas de podcast. Portanto, se você está nos assistindo no YouTube, dê o seu like, toque lá o sininho para não perder nada e fique à vontade de colocar seus comentários também. Mas se estiver apenas nos ouvindo, não esqueça de seguir o Nada de Pânico em sua plataforma de podcast preferida, para não perder nenhum episódio. Além disso, a gente conta muito com a ajuda de vocês para compartilhar esse podcast com seus amigos, vizinhos, pessoal do trabalho, enfim, para que essas informações possam chegar a cada vez mais pessoas. Eu sou Ricardo Mandel, host deste podcast, e temos hoje a companhia dos seguintes amigos: Alessandra Argona, São Bernardo do Campo, Jorge Lacombe, de Campinas, e Rui Cunha, de Valinhos. E nesse episódio temos o grande prazer de receber de Campinas Márcio Tonelli, formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, com uma carreira na área de TI, mídia social, e hoje sócio da rede Pet Natural de Campinas. Marcião, vamos começar. Como é que foi esse lance aí de você sair da área de tecnologia e virar sócio da Pet Natural? Bom, como você falou, né, Ricardo? Aliás, muito obrigado pelo convite de vocês, né, para participar desse podcast, e agora videocast também, né? Na verdade, assim, eu fiz a engenharia elétrica, né, na Unicamp, mas é engraçado porque eu nunca realmente me senti parte daquilo, né? E é interessante porque, historicamente, eu sou de Presidente Prudente, né? Eu estudei no Objetivo lá e eu era do fundão, mas eu sempre estava entre o primeiro, o segundo ou o terceiro aluno da classe, né? Das notas, né? Então você era um CDF? Então, o CDF do fundão. Então eu era o herói dos fracos e oprimidos, Só né? dava raiva no povo, né? E lá no Objetivo, ele, na verdade, não sei se vocês lembram, nos anos 80, o Objetivo ele expandiu a rede de uma forma muito rápida, né? E ele fazia associação com escolas privadas das cidades, em geral, as escolas boas, né? E lá em Prudente havia esse colégio chamado Esquema, que era sensacional, e adotou o método Objetivo. E o Esquema tinha já uma tradição de premiação, então ficava todo mundo num determinado dia lá em cada bimestre, né? Ia na quadra, tinha premiação, subia no pódio, aquela festa do caqui, né? E eu sempre estava ou no topo, ou no segundo ou no terceiro. Então vocês imaginam a alegria da galerinha, né, do fundão, que só se ferrava, né? E eu lá patrocinando a patota. Então, quando eu entrei na Unicamp, aí caiu a ficha que eu não era lá aquela Brastemp, né? Porque só me ferrei, né? Sério, só me Márcio? ferrei. Nossa, assim, que surpresa! Quando eu tirei o primeiro zero da minha vida, eu me lembro, assim, as lágrimas caíam, né? Puta que pariu, zero! Eu era o fodão do Barro Peixoto, né? E, enfim. Então, assim, eu nunca fui, assim, aquele cara da exata, certinho, né? Como o próprio Ricardo também é contemporâneo meu, né, Ricardo, na Unicamp. A gente tinha lá os CDFs de plantão, né? Que muitos se deram bem, inclusive, né? Mas eu achei o meu caminho. Então, eu sempre fui daquela transdisciplinaridade que se falou tanto depois, aí agora, os últimos 5, 10 anos, né? Então, eu fui galgando dentro da minha carreira, né? Eu me formei em 89, eu sempre fiquei na área de business, né? Desenvolvimento de negócios, marketing, claro, sempre ligado a empresas de tecnologia, né? Só que eu sempre fui... Perdão, pode falar. Desculpa, eu não queria te interromper. Você se formou em engenharia, mas chegou a trabalhar como engenheiro ou não? Sim, sim. Só que sempre na área mais de business, né? Nunca na área técnica, né? Eu tenho uma cena nossa na Unicamp que a gente nunca esquece,
que era o calabouço onde ficavam os computadores, né? E a molecada ia lá para fazer os programas, né? E rodava de madrugada, naquela desgraça. E a gente chamava aquilo de calabouço, porque ele era no subterrâneo do Instituto de Matemática, né? E aí, quando você rodava, eram cartões, né? Rodava o software, eram cartões. Aí o cara vinha lá do fundo com aquela cara assim, né? E aí, quando dava pau no seu sistema, vinha embalado de uma forma diferente, né? Que era um terror. Então, eu olhava para aquilo e falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu me formei, né? Porque, afinal de contas, como eu era bom, eu passei com 17 anos, sem cursinho, passei direto, né? Eu fui o número 50 da Unicamp, na época que tinham 2.500 alunos, né? Então, eu fui bem, né? Então, eu entrei na profissão... Passou à minha frente, cara. À minha frente. Mas, assim, quando eu fui para o mercado, eu procurei alguma coisa que não fosse aquela coisa de escovação de bits, que eu não tenho a menor critério, né? Software, para mim, é assim, begin, um monte de linha, acabou. Sabe? Eu não sei o que tem no meio ali. Então, enfim... Mas o que importa, na verdade, né, acho que a mensagem aí é que, se você tem uma boa formação, você vai onde você quer, né? Você galga o que você quiser e realiza, né? Então, a minha formação é muito boa. Porque, bem ou mal, a gente acaba ficando com cabeça analítica, né? E a cabeça analítica ela é boa para qualquer área, né? Seja, se a gente for dividir o que é errado, mas, enfim, exatas, humanas, biológicas, tudo, você com a cabeça analítica, de resolver problemas, você chega onde você quiser, né? Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu trabalhei só aqui na área corporativa mais, né? Legal. E nesse aspecto, Márcio, a Unicamp, apesar das dificuldades, acho que foi uma grande escola para nós, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, eu me lembro, tenho uma memória muito boa, eu me lembro dos dias que a gente passava lá, né? Aliás, a comunidade da Unicamp, quando a gente compara com agora, minha opinião sincera, com 58 anos, é que a gente estava muito melhor do que eles estão hoje. Porque havia liberdade de fato, né? Havia hoje você tem as cotas que são necessárias, mas naquela época, eu entrei em 83, tinha um monte de alunos dos colégios públicos, porque o colégio público ainda tinha uma formação boa, né? Era o final já de uma era, né? Que foi muito boa até o final dos anos 70, mas você pegou ainda, na nossa turma de 70 alunos, acho que tinha uns 10 que eram de colégio estadual. Então, a comunidade era muito efervescente, né? Os debates eram mais consistentes, mais profundos, né? Eu acho que essa geração de hoje ela é um pouco mais rasa, né? Então... Mas a vida é assim, é seno e cosseno, né? A barriga de cima, a barriga de baixo, ação, reação, vamos que vamos, né? Um terno que você usava nos anos 40, o jaquetão voltou à moda nos anos 70, voltou depois dos anos 90 e segue o jogo, né? Depois virou 3 botões, depois um bolsinho, depois bolso falso e vida que segue. Então, faz Marcos, parte. depois que você se formou, você ficou um tempo atuando na área de tecnologia. E quando é que deu o clique? Então, preciso mudar aí agora. Eu falei pra caramba e acabei esquecendo de responder a questão do Ricardo, né? Mas então, pegando aquele gancho, eu fiquei de 89, né, até aproximadamente 2001, trabalhando na indústria mesmo, né? Eu trabalhei na IBM, trabalhei na HP, trabalhei numa empresa de TV a cabo chamada Scientific Atlanta, enfim. E aí depois eu montei, o meu primeiro negócio, na verdade, não foi a Pet Natural, foi uma produtora de comunicação digital chamada Live Media, que eu fiquei com ela dos anos 2000 praticamente, até 2015, quando eu fundei a Pet Natural, né? Mas chegando no assunto da Pet Natural, a minha família toda de cachorreiros, né? Tanto do lado do meu, né, dos meus pais, quanto do lado da minha esposa, né? E essa história é legal, eu vou contar ela agora, porque é a fundação da Pet Natural, né? Primeiro, por que chama Pet Natural? Porque nós focamos em alimentação saudável para cães e gatos, né? Então, tudo que a gente comercializa nas lojas é livre de transgênico, de corante químico, de conservante químico, é nutricionalmente mais responsável, né? E a minha cunhadinha é veterinária.
E ela mudou-se para a Califórnia para estudar, acabou conseguindo lá os processos todos. Hoje é uma cidadã americana, casou com um brasileiro e é californiana, né? E ela, toda vez que a gente a visitava, primeiro que ela me ensinou a fazer comida natural para meus 2 bulldogs, né? O Buda e a Cocada, né? Que eu comprei logo que eu me casei em 2002, né? E aí eles foram nossas paixões aí por 15 anos praticamente, né? E o Buda e a Cocada, bulldogs ingleses, eles têm muitos problemas de saúde, essa raça, né? E a Silvia, minha cunhada, me ensinou a fazer comidinha natural, né? E eu comecei a fazer em casa e eles ficaram muito saudáveis, uma coisa impressionante, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu postava a turminha no Facebook, nem havia Instagram ainda, e falava a idade, mostrava as fotos, ninguém acreditava. Falava assim, você deve ter os bulldogs mais idosos do Brasil. E, de fato, como informação, né? O bulldog inglês ele morre mais ou menos com 10, 11 anos, né? Ele vira estrelinha. Os meus foram com 15. Né? Então, é uma bela diferença, 50% a mais de longevidade, né? E, então, faz resultado. Aí a Silvia, por ser veterinária, toda vez que a gente ia para a Califórnia, ela falava, venha ver aqui o que está acontecendo no mercado americano. Isso já era 2013, 2014. Até que um dia, pessoal, eu estava em Los Angeles, nunca mais esqueço dessa cena. Estava no hotel lá, aí na frente assim, do hotel, tinha uma loja que chamava Just Food for Dogs, né? Aí eu falei, caramba, deixa eu entrar lá para ver o que é isso, né? Era uma lojinha de, sei lá, 10 metros por 6, assim, um retangulão, lotada de freezers verticais, né? Cheio de comida congelada. Só tinha isso. Não era uma pet shop, era uma rotisserie para cães e gatos, né? E no meio, que aí entra o pragmatismo e o modo de fazer business do americano, né? Havia uma cozinha, tipo um bistrô, assim, cercado de vidro, e um sujeito lá cozinhando, né? Fazendo na hora a comida ali. Claro que era um show, porque tinha uma cozinha industrial em algum lugar, ali era só para mostrar. Eu quase caí de costa, porque assim, eram freezers verticais em todas as laterais da loja e com um monte de tipos de comida, né? Comida para idoso, para adulto, para filhote, para cadela prenha, para lactante, enfim, uma série lá de recortes, né? E eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Porque aqui no Brasil ainda era muito antigo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a indústria de alimentação para animais aqui no Brasil ela é muito retrógrada. Agora está melhorando, mas ela é bem antiquada, né? E eu voltei para o Brasil, isso foi metade de 2014, com isso na cabeça. Eu vou montar uma empresa desse porte, né? E aí começou todo o processo, né? O que acontece é que quando eu fui no Ministério da Agricultura para ver a legislação brasileira, aí que eu notei que o negócio era feio, né? Era muito atrasado, muito antiquado. E aí o técnico lá do MAPA, ele falou assim, ó, para você produzir 1 quilo de comida legalmente, eu vou te dar um prazo de 3 anos para você começar. Porque tem todo um processo de adequação, eu vou ter tempo de ir lá para ver, tá? E você não pode produzir nada sem o MAPA é o CIF, né? Aquele selo de Serviço de Inspeção Federal. E lá nos Estados Unidos, só fazendo um paralelo, essa empresa Just Food for Dogs, eles tinham um selinho lá que eu achei sensacional, que depois eu entendi, estava escrito assim em inglês, né? Comida para animais com nível de ingredientes humanos. Então, o que o legislador americano fez, né? Que é o que o Brasil precisa aprender a fazer. Opa, peraí, tem uma revolução aqui acontecendo no mercado de alimentação saudável que pode ser feita num restaurante, né? Basicamente é uma cozinha, né? Por que eu vou dar a legislação de fábrica, com caldeiras, né? Não vai se aplicar. Onde você vai fazer o seu depósito de detritos industriais, assim por diante, né? Então, eles criaram esse selo, muito provavelmente para ter regras novas para esse tipo de alimentação saudável. Então, assim, os Estados Unidos, né? Sendo bem franco, eles estão onde estão, não é à toa, né? Porque eles estão voltados para o business, para a sociedade, enfim, enriquecer, ter dinheiro, produzir, pagar imposto, gerar emprego, né? E aqui o sujeito do MAPA, com todo o respeito, você precisa de 3 anos para começar a produzir, né? Então, mas enfim. Isso aí já restringe, né? Quem tem capital, quem tem condições de fazer. Aí você acaba só permitindo grandes empresas
E o pequeno empresário fica fora dos mercados. Né? Ser empreendedor do Brasil, vocês já devem ter falado bastante sobre isso, é sempre um susto a cada minuto, né? Então, para a gente realmente ser saudável, ter lucro no final do mês, pagar imposto, gerar emprego, é uma batalha, né? Então, realmente é um país complexo. Ô Márcio, então deixa eu entender. Você voltou dos Estados Unidos com isso na cabeça, falando assim, eu não quero ser mais, não sei, engenheiro ou trabalhando com o que você fazia. Vídeo, né? Nessa época, você estava com a empresa de vídeo. A empresa chamava Live já Video. era? Eu já tinha a empresa já chamada tinha Live mudado. Video. Já tinha mudado, Mas você sabia da encrenca que era aqui? Você tinha noção de tudo isso? Acho que não tinha. Né? Então, isso é interessante porque na hora. Numa aula de empreendedorismo, acho que eu começaria com essa questão temática, né? Que é o quão difícil é para você adaptar uma ideia criativa num case realmente executado, né? E gerar emprego, gerar receita, gerar riqueza para aquela sociedade. É muito complicado, né? Então, assim, são percalços, um atrás do outro, né? E não param até hoje, né? Agora, com 4 lojas, é um leão por dia, né? Oi, Márcio, eu ia te perguntar, né, os principais desafios que você enfrentou, quer dizer, já começou a falar alguns, né, que é a própria legislação brasileira. Mas quais outros desafios que você teve no início? Fora, vamos falar assim, o custo Brasil. Olha, com orgulho, eu falo que nós começamos um segmento novo aqui no mercado pet no Brasil, né? Falo isso de boca cheia porque é verdade, né? Não existia, em 2015, nenhuma empresa brasileira com esse foco. Na verdade, não existe até hoje, né? E com esse foco de 100% saudável, assim por diante, né? Algumas agora estão sendo criadas, mas é incipiente, né? Então, os desafios são basicamente todos, né? Para vocês terem uma ideia, nos primeiros 2, 3 meses, eu não tinha produto para encher as prateleiras da loja, porque ninguém fabricava o que eu queria. Né? Eu tenho alguns casos interessantes. Eu tenho notas fiscais número 000001, né? Ou seja, a primeira nota de uma empresa foi a minha, que para mim é um orgulho danado, né? Eu tenho casos que a empresa ela mudou a receita por minha recomendação, né? Não é pouca coisa, né? Uma empresa já no mercado fala, opa, peraí, você tem uma mensagem aí que eu vou pescar ela, né? E você está falando dos fornecedores, né? Que você começou a trazer para... mudaram a receita por minha recomendação. Era um produto vegano, né? Um bifinho vegano, que tinha uma duplinha do mal chamada BHA e BHT, que são conservantes cancerígenos químicos, né? Que infelizmente são usados em larga escala em alimentação humana e animal, né? E eles são cancerígenos, é comprovado, né? Não tem discussão, né? E o pessoal põe esse troço aí a dar com pau, né? Então a gente não usa. E ele usava, eu falei, você tem um produto vegano que é top, mas você conserva ele com porcaria, né? Aí o que se usa no mercado, né? Não vou entrar em nada tecniquez, né? Se usam basicamente chás verdes, né? Chás de alecrim, vitaminas, né? Só que aí tem o probleminha de qualquer mercado, né? É um negócio chamado tempo de prateleira. Quanto mais você soca conservante ruim, mais ele dura na prateleira, né? Então, os nossos produtos, em geral, eles têm metade do tempo de vida de prateleira de uma ração, enfim, de um produto normal, né? Normal que eu digo essas coisas mal feitas aí no mercado. Ô, Márcio, e quanto que seria o tempo de vida, então, de prateleira? Tem produto nosso que é 6 meses, tem produto nosso que é 1 ano, né? 1 ano e meio. Uma ração tradicional é 3, 4 anos. Sem conservante? Sem isso tudo? Não, são conservantes naturais. Naturais, tá. Só que o conservante natural, que não é o BH e BHT, eles são mais caros, né? Então, fazendo um paralelo, pessoal, vocês conhecem ou gostam de charcutaria, de embutidos, como eu gosto? Então, se você pega, por exemplo, aliás, esse é um bom exemplo para ver a neurose brasileira, né? Se você compra, por exemplo, uma linguiça caseira,
ela é feita basicamente dos temperos que se usa aí para a gente cozinhar em casa, né? E um sal, enfim, né? E aí os produtos industrializados, eles colocam muito sal de cura e outros ingredientes. O sal de cura é necessário porque ele como é o nome, ele dá a cura, né? Mas eles colocam muito conservante, né? Então, o produto é bom? É bom. Só que se você comer aquilo muito, ele vai te causar mal ao longo do tempo, né? Então, uma linguiça caseira, ela vai durar quanto tempo, né? No açougue, enfim, no cara que faz lá no artesão. Vai durar uma semana, talvez, né? Só com sal ali. Quanto que dura uma linguiça dos fabricantes? É só olhar o prazo lá, entendeu? É tempo pra caramba. Então, esse é o paralelo, né? Exatamente. Custo-benefício. Então, o artesanal, ele é legal nesse conceito, né? Agora, quando você estava com a empresa de vídeo, já era uma ruptura do modelo mais corporativo que você tinha, né? Ou como é que foi? Foi um degradê? Você saiu do corporativo, foi para o vídeo, de repente foi para o... Como é que é essa passagem pela empresa de vídeo aí? Essa passagem foi muito gostosa, na verdade, porque eu, pessoal, sou um jurássico do mundo da tecnologia, da internet, né? Eu me lembro que eu trabalhava na HP, era lá em Alphaville, na sede, né? E um dia o diretor de marketing me chamou e falou assim: Marcião, vem aqui, você que gosta de inovação, vem ver um negócio novo aqui, que acho que na época eles ainda chamavam de ARPA, né? Que era a antiga internet, não é isso, Festa? ARPA não Services? lembro, cara. Não é do meu tempo. Porque a internet, vocês devem saber, ela começou como um projeto de segurança militar, né? Que era assim, se caísse uma bomba, você tem que garantir a comunicação. Então, eles fizeram esse tal de ARPA Services aí, né? E aí, ele veio me mostrar numa estação de trabalho que a gente chamava em inglês, né, de workstation, da HP, com tela de 19 polegadas, era um negócio do outro mundo na época. Ele me mostrou o primeiro browser que eu vi na minha vida, chamado Mosaic, que é mosaico, né? E aí eu olhei para aquilo e falei, caraca, o que é isso aí? Assim, isso aqui vai ser o futuro do mundo da comunicação, né? E aí ele me mostrou o site do INPE, né? E era o planeta Terra, né? E com os movimentos lá de meteorologia. Foi o primeiro negócio que eu vi. E eu fiquei chapado com aquele troço, porque era muito legal de ver aquilo, né? Estou falando de 91, talvez isso, né? Então, a HP tinha um link lá privado que devia pagar uma grana preta, né? Fazer comunicação por satélite na época, e a gente conseguia ver aquilo lá. Quando eu saí da HP, eu saí porque um headhunter na época lá me localizou e eu fui trabalhar numa startup de internet, mas não é essas startups bonitas, fashion que tem hoje, era startup assim, juntava lá meia dúzia de pessoas, cada um colocava $1 milhãozinho lá e vamos fazer qualquer coisa, porque como não tinha nada, qualquer coisa podia se virar um projetaço, né? E na época, lá em São Paulo, tinha um negócio muito legal que veio de Londres, que chamava First Tuesdays, né? Que toda primeira terça-feira de cada mês, a molecada lá que estava inserida nesse mercado de startups se juntava para tomar cerveja e falar sobre negócios. Essa ideia começou lá em Londres e espalhou pelo mundo todo, né? E tinha o capítulo São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, eu tomava cerveja com o pessoal do Mercado Livre, com o pessoal do Submarino, com o pessoal do... que mais? Fala outro aí. Do outro que foi muito legal era aquele comparador de preço, o Buscapé. Buscapé. Então, e eles estavam criando as coisas. É que o Mercado Livre teve investimento argentino, começou lá tudo, mas tinha os brasileiros, né? E era muito interessante porque estava começando as coisas, né? Você imagina você bater um papo com o cara que criou o Google, né? Era isso aqui no Brasil, né? E eu lembro que o cara do Buscapé, ele falou, pô, Márcio, outro dia a gente indexou os preços das lojas americanas, né? Eles indexavam, na época era indexado, né? O sujeito ia lá e ele criava o troço manual, né? Não tinha robô de automatização, né? Aí recebeu uma ligação do jurídico das Americanas pedindo o obséquio de tirar os preços americanos lá do site deles, senão eles iriam ser processados. Aí eles tiraram, né? Bom, passados uns 3, 4 meses, o Buscapé bombou. E aí o diretor de marketing do grupo Americanas ligou para ele e falou assim, escuta, por que vocês não estão indexando meus preços, né? Vocês vejam como mudou, entendeu? A história. Em 3, 4 meses,
eles eram os patinhos feios e passaram a ser os caras que comandavam a inteligência de preços no Brasil. Então, isso é muito doido, né? Então, eu estava inserido nesse pacote, né? E, por conta disso, eu acabei criando a Live Media, né? Para trabalhar com essa questão aí de mídias. Só que eu não entrei na área específica assim, de sites, enfim, né? Eu entrei na área mais de comunicação digital, mas que era o que eu sempre gostei, né? E a gente fazia umas coisas muito interessantes, assim, de videoanimação, cartoons, gamificação, né, para a empresa. A gente faz muita coisa legal nessa empresa. Né? Legal. Mas foi um ciclo. E como foi abrir mão dessa empresa? Ela não estava dando mais negócio? Você mudou assim? Por que foi assim? Porque você tinha uma empresa, estava indo bem, estava indo mal e foi vender não, ração? Ela estava indo bem. Mas aí eu acho que entra o perfil de cada um, é a missão na Terra, chame como quiser, né? Para mim foi um ciclo, sabe? Foi um ciclo assim de muito sucesso, mas apagou aquela chaminha lá, entendeu? E aí nesse meio tempo eu já estava com os meus bulldogões, como eu falei para vocês, né? E me deu uma fagulha, né? De começar um negócio que não havia no Brasil. Né? E como é que foi a sua avaliação de risco, Márcio? E tudo bem, você vai mudar, você tem com esse negócio da cabeça, esse sonho, mas e se não desse certo? Você tinha um plano B? Então, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu não sei se eu vou passar vergonha, mas eu não tinha nenhum plano B. Eu acho que a pessoa que Cara, sonha... e a coragem, então, né? A pessoa que sonha e acredita, ela executa, né? Ela realiza, né? É claro, eu tinha economias, né? Eu já não era garoto, né? Então, eu estava calçado, assim, financeiramente para tomar essa atitude, né? Mas, de qualquer forma, é um risco, né? Negócio é sempre risco, sempre tem um risco associado, né? Você fechou a empresa de vídeo e abriu outra? Ou você eu fiz um phase-out, assim, eu fiz um phase-out. Eu fui trabalhando com ela enquanto eu estava programando e projetando a Pet Natural, né? Até que quando eu terminava os contratos... Eu tinha muito contrato de prestação de serviço, não fui renovando, né? E tudo dói, né? Tudo é trade-off no mundo, né? No mundo pessoal, no mundo corporativo, né? Você pega uma coisa e larga outra, né? A talvez família, assim, pelo visto, entendeu melhor o business de pet do que entendia o business de mídia, né? Ou não? Como é que... Com certeza. Até porque aqui no meu pé tá a Julina, ela saiu aqui. A minha Gold aqui, que não descola. Eu até achei que ela ia pular aqui para falar um oi para vocês. Mas todo mundo está inserido nisso, né? Para vocês terem uma ideia, até hoje, né, eu abri a empresa em dezembro de 2015, até hoje, eu e a Lúcia, a minha amada esposa, a gente faz folheteria, né? Vai para o Cambuí andar, distribui flyer da loja, entendeu? Eu não tenho medo de trabalhar. Aliás, ser empreendedor, empresário, enfim, né? Assim, você não pode ter medo de trabalhar, né? Você tem que assumir tudo e você tem que fazer acontecer. Né? E nessa área que você está... Ninguém vai fazer por você. Né? E nessa área que você está agora, você consegue implementar inovação? Eu acredito que o tempo todo, né, eu tenha que fazer. Vou dar alguns exemplos. É que é complicado, porque assim, a gente tem que falar do modo geral, né? Sem entrar em especificidades. Mas, por exemplo, eu criei um conceito chamado banho e tosa sem estresse, né? Que vocês têm cachorro ou gato ou não? Eu vocês não levam para tomar banho? Sim. Pois é. Sim. Então, assim, a notícia é, quando eu levava, por exemplo, o Buda, principalmente, que era o macho, né, o bulldog, era um estresse para ele, porque ele queria matar todo o cachorro que ele visse na frente, entendeu? Foi a única tristeza que eu tinha com o Buda, que eu não consegui socializar ele de jeito nenhum. Aí eu falava pro dono da pet shop, cara, marca comigo ou logo cedo, ou no último horário, porque assim, eu tenho medo que o Buda ataque os cachorros, e eu não quero que ele fique preso, né? Não adiantava falar, chegava lá, ele estava numa gaiola, puto da vida, com meia dúzia de cachorros juntos, né? Eu achava aquilo uma insanidade, porque gente, pensa o seguinte, o cachorro vai num ambiente estranho, que cheira... Vocês imaginam o cachorro que tem aquele nariz super sensível? Como comparação, né? Um cachorro normal,
ele consegue identificar uma gota de urina numa piscina olímpica, né? Esse é o nível de olfato no animal. Ele chega num lugar que é inóspito, cheio de bocas, né? Porque não pensem vocês que o dente, para ele, é um sorriso, tá? Ele aprende que é um sorriso, mas ele acha que alguém vai atacar ele, né? Aí a pessoa vem com um negócio lá para, sabe, barulho, água, o cachorro fica puto, né? É um ambiente né? que ele não domina, né? Então, Exatamente. Então, até ele acostumar, então eu criei esse método, assim, a gente atende com hora marcada, eu não ponho em gaiola, né? Então quem tem pet sabe disso, né? Eu só uso focinheira se o dono permite, porque às vezes a gente tem que colocar mais por segurança, porque o cachorro assustado ele pode morder, né? Então eu fiz coisas que ninguém fazia, né? Hoje eu tenho nas lojas ozonioterapia. O ozônio, assim como para humano, é muito bom para animais, porque ele cura algumas coisas, né? E o ozônio na pele, no pelo do animal, ele vai tirando aquelas feridinhas, aquelas coceirinhas. Então a nossa água é ozonificada, a gente injeta O3 na água. Eu tenho cromoterapia azul, né? A luz azul ela acalma nenês, acalma a gente, acalma o animal também. Então ele chega lá assustado, nervosinho, a gente às vezes até apaga a luz do banho tosa, deixa só a luz azul. 2, 3 minutos ele já entra em alfa, sabe? Então, isso tudo são inovações, né, que a gente tem que fazer. Então, você né? se sente realizado, né? Continua se sentindo realizado. E do ponto de vista de, assim, na área de informática, você chegou a usar a informática por site, aplicativo, alguma coisa no negócio? Nós somos usuário padrão disso, né? Uma coisa que eu fiz, que é uma coisa de inovação, foi o seguinte: o último software que a gente já adotou 3, né? Um no primeiro ano de empresa, era muito ruinzinho, trocamos por um outro que era um pouco melhor, agora estamos no terceiro. Esse nós adotamos na pandemia, porque os meninos lá, é uma empresa bem moderna de Santa Catarina, eles fizeram um app, né? Um aplicativo de delivery, né? Vinculado ao software de gestão da loja, por conta da pandemia, para facilitar a vida dos empresários, né? Aí eu cheguei para eles. Antes de eu explicar, um dos meus projetos, né, de crescimento é fazer lojas express em lojas de container, né, container mesmo, desses containers que a gente acha por aí, dentro de condomínios grandes. Então, instalar lá, sabe aqueles mercadinhos que tem hoje em dia em condomínios? Sim, você fez com o pet. Exatamente. Então, a gente está estudando, já está conversando com alguns condomínios, mas tem que ser grande, né, para ser eficiente, né, financeiramente. E aí, como a loja não pode ter muito estoque, né, porque ela é basicamente um serviço de banho e tosa com um pequeno espaço lá de produtos, eu pedi para eles desenvolverem um aplicativo vinculado ao CEP daquele condomínio. Então, por exemplo, se vocês entrarem no aplicativo, vocês não estiverem com uma moradia dentro do condomínio, vocês não conseguem fazer compra. Então, ele é legal porque ele é um aplicativo só daquela comunidade. E eles fizeram isso só para mim, entendeu? Desenvolveram essa funcionalidade, né? Então, respondendo a sua pergunta, a gente usa a tecnologia nesses quesitos, entendeu? Sempre voltada para o nosso negócio. Tá. Ô Márcio, agora pensando como empreendedor, você acha que começar a empreender como profissional sênior, você acha que é uma vantagem ou foi uma vantagem para você? Ou você acha que é melhor começar logo cedo? Essa é uma tricky question, né? Eu me sentia muito mais sereno, né? Que a maturidade traz essa serenidade, né? A maturidade ela traz 2 vantagens, né? A serenidade e a capacidade que você tem de não ficar mais perto de gente chata, né? Porque ninguém merece ficar perto de gente mala, né? Não é verdade? Então, essas são as 2 vantagens que tem. O resto, eu acho que é meio complicado. Mas, então, eu já tinha muito mais serenidade para tomar essa decisão, né? Agora, eu acho que a vitalidade do jovem, aquele não medo de errar, né? Ele é muito importante, né? Aliás, a gente pega aí, Festa, a gente pegar o nosso mercado dos amigos aí da tecnologia, as grandes empresas de software, elas foram fundadas por gente jovem, né? Aqui em Campinas, a gente tem o exemplo da Software Design, né? Que é uma empresa que ficou gigante. Ele era um nenê, né, quando ele começou a empresa. O iFood foi criado aqui, né? Eram jovens também, né? Então, eu acho assim, não dá para estereotipar. No meu caso, eu acho que foi bom se eu me visse atrás ali,
Porque com esse histórico, com todos os erros e acertos que eu já tinha feito, eu tinha mais tranquilidade para encarar, entendeu? Mas, por exemplo, olha, essa questão de idade ela é tão maluca, né? Que lá nos idos, que eu falei para vocês quando eu estava na primeira startup lá, eu tinha nessa época 36 anos. E os moleques da USP lá, que eram, né, os donos dos softwarezinhos que a gente estava desenvolvendo, eles apontavam o dedo para mim, com 36 anos, falavam assim, você é velho, né? Porque eles tinham 24, 25 anos, entendeu? Então, assim... Né? Perspectiva. Tudo é perspectiva, né? E olhando para o mercado brasileiro, a gente vê que, assim, para ser um empreendedor, precisa ter muita determinação, como você já falou, muitos desafios. Considerando todo esse conceito, né, tudo isso que a gente vive, você acha que é uma boa opção ainda ser empreendedor no Brasil? Não voltaria atrás de nada que eu fiz. Tudo que eu fiz valeu a pena, entendeu? Sou muito grato e muito feliz por tudo que eu realizei, né? Que ainda estou para realizar, né? Eu acho que sim, né? Aliás, essa característica já virou aí até lugar comum de se falar que o brasileiro é otimista, que está sempre de bem com a vida, blá, blá, blá. Se a gente não fosse assim, a gente já estava morto, enterrado há muito tempo, porque esse país é muito louco, né? Esse país realmente é para profissional, né? Então, eu acho que nós temos essa beleza aí, dessa flexibilidade e tudo, eu não me arrependo de nada, né? Eu me sentia morto dentro de uma corporação, porque você tem que falar yes, man, para um monte de gente, entendeu? A gente também está de saco cheio, né? Que o cara lá é diretor, gerente, mas na verdade ele também, né, não está muito afim. Então, nossa, eu já encontrei cada figura que eu vou falar para vocês. Acho que todos nós, né? Então, Já. né? Ô, Márcio, deixa eu entender melhor. Muitos Forrest Gumps, né? Muitos, né? Deixa eu entender melhor o que você está dizendo, né? Você falou lá no legal aí do ser empreendedor. Mas e aquela hora que você é empregado numa empresa grande e tal, e você tem no fim do mês o seu salário, você tem o seu plano de carreira, você tem umas perspectivas naquela empresa, e quando você é empresário, você emprega as pessoas, você tem uma série de compromissos enormes aí, né? Muita gente fala assim, eu quero ser dono, eu quero ser chefe, eu não quero ser empregado, não sei o quê. Depois ele fala, pelo amor de Deus, eu gostava de ser empregado. Você tem essa saudade, não? Não tenho. Na verdade, assim, como eu falei, eu sou grato por tudo que aconteceu, né? A época que eu era executivo, né? Eu fazia o meu trabalho que tinha que ser feito, né? Então, existia a realização? Existia, mas não existia aquele brilho, aquela chama, né? De falar, preciso fazer algo mais. Porém, eu tenho amigos que até hoje estão no mercado corporativo, né? Alguns até muito melhor financeiramente do que eu, mas não importa, entendeu? Cada um acha o seu caminho, né? Então, eu falo para você que eu aproveitei tudo de bom que a IBM me ofereceu, que a HP me ofereceu, né? Na IBM eu fui estagiário só, né? Meu primeiro trabalho foi na HP. A primeira viagem que eu fiz, né, de trabalho para os Estados Unidos, eu me lembro até hoje, me lembro dos detalhes da roupa que eu escolhi para entrar no avião, sabe aquela coisa assim? Então, todos esses momentos você tem que curtir, né? Então, agora, os níveis de estresse, né, os tipos de estresse, eles estão aí, eles existem, né? Então, naquela época, eu tinha um determinado estresse por algum motivo lá qualquer, uma meta da empresa, um diretor que não engrenava comigo de alguma forma, enfim, né? Sempre acontece isso. Hoje, né, eu acordo, primeira coisa que eu falo, preciso vender mais do que ontem, eu tenho conta para pagar, por isso que eu atrasei 5 minutos, porque eu tive que entrar no banco e pagar todas as contas, né? E vida que segue, né? Então, agora nós estamos fazendo, como a gente está expandindo a loja, né? A gente está fazendo plano de carreira, né? A gente está explicando para os funcionários que a nossa meta é ser uma rede se tudo correr bem, com penetração nacional, vamos começar com o estado de São Paulo e vamos crescendo, né? Então, você é mais estressado hoje com 58 do que quando você tinha 30? Não sei te falar, né? Realmente não sei. Os medos existiam lá e existem aqui, os desafios existiam lá e existiam aqui, existem as felicidades, né? Agora, tem gente que realmente gosta da segurança e
não aceita, né? Mas o que seria do arroz e feijão se todo mundo gostasse só do outro, né? Macarrão. Então, É verdade. o mundo, Legal, graças a Deus o mundo é analógico, não é digital, né? Porque senão ia ser muito chato. É isso aí. Pessoal, tenho certeza que estão curtindo muito esse papo com o Márcio, Tondelli falando um pouco aí da carreira dele, vida de empreendedor. E, pessoal, né, não esqueçam de seguir a gente aí, dar seu follow no plataforma de podcast, no YouTube e compartilhar aí com seus amigos. Lembrando que o Nada de Pânico é publicado semanalmente, então toda semana está rolando aqui um novo episódio para a gente aprender e compartilhar, né? Agora, voltando para você, Márcio, uma perguntinha. Você entrou em pânico em algum momento? Puta merda. Foi bem claro. Muitos. Hoje eu fiquei em pânico. Ontem eu estava em pânico, entendeu? E é assim, a vida é assim, entendeu? É desafio, você tem que encarar, né? Por isso, assim, eu acho que a estrutura familiar é importante, né? A rede social, quando eu digo não aquela digital, a rede social de amigos é importante, né? Seu network. Aliás, só um paralelo, eu não sei se vocês viram, aí está rolando um documentário muito legal, acho que é na Netflix, sobre a felicidade, né? A felicidade atrelada à longevidade, que é sensacional. E aí eu vi outro de um capítulo que é um americano, um pesquisador americano, não sei qual que é a área, deve ser médico, ele vai na Sardenha, numa vila, e vai em Okinawa, na ilha, lá numa vila de lá. E aí ele compara, porque nesses lugares tem muitos sêniors, né? E ele compara por que as pessoas vão tão longe, né? E aí, por exemplo, na Sardenha tem um negócio interessante que é muita subida e descida. Então, os velhos estão sempre subindo e descendo. Então, eles, né, estão fazendo o ginásio o tempo todo. Mas na Itália, em particular, e eu sou italiano, é a questão da vida social e vida de família, né, que é importantíssima. Então, a gente nunca pode... Claro que business é business, vida pessoal é pessoal, mas eu não consigo desagregar 100%, porque a alma é a mesma, né? Então... esse pânico aí, Ricardo, que você fala, eu tenho sempre, né? Porque tem que fechar a conta, tem que pagar, tem que crescer, tem que um monte de coisa, né? Mas é por causa disso que eu vou me enfiar embaixo da cama? De jeito nenhum, né? Tem que encarar, né? E como teria que encarar se eu fosse um executivo, porque nada é perpétuo, né? Nada é perene. Então, sim, muitos pânicos. O primeiro, inclusive, foi quando eu estava lá no mapa e o desgraçado lá falou que eu levaria 3 anos para fazer 1 quilo de comida, entendeu? Então, isso me deu um pânico danado, né? Aí, quando eu assinei o primeiro aluguel, deu pânico, né? Quando eu comprei o primeiro freezer, pânico. É um pânico atrás do outro, né? Mas é aquela adrenalina gostosa. E a concorrência, porque você abriu um mercado que aparentemente não existia. Começou a surgir concorrência depois que eles perceberam que isso existia, que isso era possível? E como se diferenciar dessa concorrência? Porque você fala, não, eu estou preocupado com qualidade. Pode ser que o cara queira fazer só um greenwashing, né, que o pessoal fala, que o cara diz que tem tudo natural, mas no fim não tem, só para pegar o nicho. E isso inclusive tem. Como eu falei para vocês, quando a gente começou, zero, né? Não tinha ninguém fazendo. Agora a gente vê uma ou outra empresa fazendo, o que é natural, porque eu não sou dono da verdade e o Oceano Azul é difícil de conquistar, né? Mas de qualquer forma, sim, tem. E eu tenho que sempre estar um passo na frente deles, né? Seja porque eu tenho um mix maior de produtos, porque eu já estou com um nome mais bem formado. A marca Pet Natural, graças a Deus, ninguém tinha registrado, ela hoje é minha propriedade, com INPE e tudo, né? Então, isso tudo conta, né? De certa forma, nós somos referência ainda no mercado, né? E eu até tenho uma história interessante disso. Teve um representante de uma empresa de produtos veterinários, de medicina, né? Que ele era carioca. Aí, lá por 2016 para 2017, ele chegou lá na minha loja e falou assim, Márcio, eu vou pedir licença para você para te falar o seguinte, que você está me ajudando a realizar uma coisa que eu queria, né? Eu queria ter minha pet shop, ele era veterinário, queria ter minha pet shop e tal, mas eu achava que tudo era muito igual e eu estou copiando o seu modelo. Aí ele abriu uma lá, acho que na Barra, né?
Ele acabou ficando um pouco mais famoso que eu, porque como é que chama aquela mulher da Globo lá, aquela platinada? Alguma coisa Braga? A apresentadora da Globo lá, como é que ela chama? Aquela que Ana falava Maria de... Braga? Ana Maria Braga, é. Ela era cliente da loja e falava da loja, né? Então, aí a gente competiu. Eu nem sei como é que ele está, na verdade, mas eu lembro que ele abriu como referência, né? E tem uma ou outra lá em São Paulo que faz esse trabalho, né? Mas ainda, gente, é o seguinte, o mercado que eu faço, que eu atinjo, ele não chega a 1% aqui no Brasil, né? Na Alemanha, que é o país mais desenvolvido nesse quesito, está em 12%, 14%. Tá? Então, assim, tem muito chão ainda, né? A maior rede americana, que é a Petco, que deve ter umas 3 mil lojas, há 2 anos atrás, ou 3, se não me engano, eles anunciaram que não iam mais trabalhar com transgênicos, entendeu? Então, nós estamos agora numa fase de mudança que demora, né? E custa, né? Porque esses produtos custam mais caro porque é bom, né? Então, você vai comer no restaurante aí top, você vai pagar um preço. Talvez a mesma comida, mas bem feitinha, de um restaurantinho de bairro, é metade do preço, um terço do preço, mas tem a questão do brand ali por diante, né? Oi, Festa. Ô, Márcio, você falou um pouquinho aí sobre como você vê a Pet Natural daqui a algum tempo, como uma rede nacional, né? Isso é muito legal. Sei que vocês estão crescendo aqui em Campinas, fico muito contente com isso. E agora, como é que você se vê, o Márcio Tonelli, daqui a 10 anos? Festa, sabe o que é engraçado, né? Eu sou adepto do mindfulness, né? Que é viver o presente, né? E eu não tenho essa previsibilidade. Eu não sabia que eu não penso nisso. Eu sei que não é para todo empresário, todo mundo gosta de responder essa pergunta. Eu pretendo. Não sei, cara. Realmente não sei. É muito provável até que eu tenha vendido a empresa, né? De alguma forma, ou algum grupo se associou a gente, ou você é um acionista, enfim, né? Realmente não sei. Agora, uma coisa eu sei, eu vou estar trabalhando. Isso eu tenho certeza absoluta, porque não consigo ficar parado, entendeu? É a única coisa que eu posso te falar. Não é uma boa resposta, né? Não, sempre uma boa resposta. A gente, Excelente. O lance de estar ligado ao mindfulness é ótimo, que eu também sigo muito isso, né? Então, tem uma identificação. Lacombe, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia perguntar sobre isso que você perguntou agora, mas fantástico, essa história do futuro, né? Como é que ia ser o futuro da empresa? Tá. Então, houve um investimento, né? Entrou um sócio que investiu um valor importante para estruturar tudo, né? E então agora a nossa ideia é ir crescendo devagar, com base sólida, assim por diante, né? Não sabemos ainda qual que é o modelo de crescimento, franquia, licenciamento. Tem um modelo novo no mercado que se chama de sócio operador, que é um pouquinho diferente dessas duas, né? Mas a ideia é fazer um crescimento consistente, né? E, enfim, até porque tem que ser relevante no mercado, né? Vocês sabem que assim as empresas grandes também estão vendo esse mercado natural, né? Então, eu É vejo um mercado que está crescendo aos poucos, né? Eu vejo o mercado de pet um mercado meio agressivo, né? Porque abre loja e fecha muita loja Isso, também, né? Então, assim, eu tenho uma loja aqui perto de casa que ela já foi várias lojas de pet, abre uma, daqui ela fecha, abre outra, e é um negócio difícil. Eu imagino que as margens, para quem está trabalhando com os produtos mais tradicionais, as margens devem ser muito pequenas e a concorrência muito forte, né? Você tem um nicho sempre facilita, né? Porque você exato. O que acontece, gente, assim, o brasileiro, ele é muito de impulso, né? Eu, na verdade, também, né? De um certo modo, eu também tive um impulso. Só que eu estudei muito. Eu fiquei 1 ano planejando a empresa antes de gastar R$1, né? Eu fiquei estudando fornecedor, ponto, mercado, concorrência. Li muito paper europeu e americano. Eu estudei o mercado antes de realmente fazer a instalação física da loja. Agora, tem muita gente... Tem umas coisas que eu vejo assim, ainda em grupos de Facebook que me assustam, né? O sujeito escreve assim, ó, sem tirar nem pôr.
Pessoal, pretendo abrir uma pet shop. Alguém pode me dar alguma dica? Juro por Deus. Mas não é um. São milhares de pessoas, entendeu? Então, eu sinto pena. Na verdade, assim, eu acho que a pessoa, de uma certa forma, é arrojada, mas a pessoa está completamente perdida. Ela não entende o conceito. Ela não sabe o que é empreender. Então, deveria procurar um Sebrae antes, fazer cursos, né? Estudar, aprender a fazer conta, entender o que é um DRE e assim por diante, para depois pensar, né? Eu brinco que é a síndrome... Agora virou já velho, né? Mas é a síndrome da paleteria e da brigadeiria, né? Vocês lembram? E também para mulheres da esmalteria, né? Era impressionante. Agora a onda é brigadeira. Todo mundo vai, abre a desgraça da brigadeiria. Vai, entendeu? O sujeito não estuda. Né? Ô, Márcio, você deixou claro que você começou esse negócio do pet shop aí muito bem estruturado, estudado, seguro, um sonho que se tornou realidade com muito trabalho e tal, e de sucesso agora. Então, parabéns, isso é uma realização. Mas conta pra gente, o que você faria diferente? O que deu errado? Dá alguma dica assim do que não fazer. Eu acho assim, olha, tem que olhar para dentro primeiro, porque quando você tem uma empresa, de uma certa forma, você sempre tem que pensar em receita, lucro e perda, né? E custo, né? Então, ou seja, se eu posso dar uma recomendação, tipo, não façam errado, tem um excelente contador, façam a contabilidade bonitinha, façam a conciliação bancária, entendeu? Porque você tem que ter empresa na sua mão, né? Você tem que saber no final do dia o que você tem de valor, né? Não só de estoque, mas de caixa. E isso é chato de fazer. Então, esse menino aí que fala, me dê uma dica do que eu tenho que fazer numa pet shop, entendeu? Provavelmente ele não vai comprar nem software, não vai saber o que é um arquivo XML, né? Ele não vai saber como paga uma nota, né? Então, essas coisas operacionais e, portanto, chatas em geral, elas têm que ser feitas, né? E isso a gente fez muita coisa errada porque o mais importante era estar no mercado, né? Então, você tem que ter uma boa base operacional, calçada, entendeu? Só assim que você realmente se prepara para o crescimento, né? Pode parecer básico, né? Pode parecer uma coisa... mas isso todo mundo... Não, as pessoas não fazem. Porque não fazem, né? Não fazem. Batam na porta dos seus vizinhos comerciantes aí, pode perguntar, como é que está a saúde financeira da sua empresa? Né? A maioria não vai ter a menor ideia. Eu sem citar nomes, obviamente, né? A mãe de uma amiga minha, ela tinha um comércio, né? E ela fazia uma coisa que vocês não vão acreditar. Não era comerciante nova, era comerciante já madura. Ela achava que o dinheiro que estava no banco era lucro. Entendeu? Ela não entendia que a empresa tinha um custo para operar. Custo do quê? Custo de aluguel, de água, de luz, de funcionário, custo de mercadoria vendida, tudo. Ela não entendia. Mas você tem lá 50 mil na conta, é meu. Não, minha senhora, não é seu. O dinheiro é da empresa e você tem que determinar um prolabore para você. Acho que é por aí que muitas empresas, isso que eu ia falar, acho que é por aí que muitos empresários acabam quebrando, né? Porque não faz essa distinção entre salário pessoal e os gastos da empresa. Aliás, né, no Brasil, a grande maioria das empresas fecham entre 2 e 5 anos, ou até antes disso. Sim. Né? Isso é fato. Por uma série de razões que o Márcio já mencionou algumas. Né? Então, assim, precisa tomar muito cuidado, porque se você acha que o sonho é só aquela coisa etérea, você está redondamente enganado, né? O sonho ele tem que ser embasado em algo palpável, factível e realizável, né? Senão vamos todo mundo para a praia, entendeu? Só sonhar, né? Mas não é assim que funciona. Né?
Ô, Márcio, você acha que existe uma data limite para fazer uma guinada de carreira? Não, Mudar da água para o vinho? de jeito nenhum. Não acho que tem. Eu acho que é completamente livre e triste seriam os homens e mulheres se a gente estabelecesse essa idade, né? Porque para mim não faz o menor sentido, né? Eu poderia ter feito isso que eu fiz logo depois de formado, ainda estudando e com 70 anos, né? Quer dizer, eu acho que tem que... É o timing e a pessoa que define, né? Eu acho que sempre a gente tem tempo aí de olhar oportunidades, ir atrás dos nossos sonhos, enfim, daquilo que a gente busca. E quando a gente tiver cabeça, físico, a gente vai atrás, né? Não, sem dúvida. Mas vocês sabem, gente, que é engraçado, né? Que aqui todos nós já temos uma idade que a gente pode considerar de maduros, de sêniores, né? No sentido de que a gente já trabalhou bastante aí no passado. Eu não sou saudosista em relação a como era até as coisas, né? Eu acho que as coisas eram legais, mas tinha um momento delas, né? Aquele negócio da política de pleno emprego. Quando nós nos formamos na Unicamp, em 89, a mamãe de todos era a IBM, certo, Festa? Era a que mais empregava. Depois a IBM entrou numa outra guinada, passou a ser quem? A Motorola, que estou falando aqui na região de Campinas, né? E depois passou a ser a Samsung, assim por diante. Mas aquela política de pleno emprego, da segurança total, ela foi perdendo sentido, né? Foi bom? Foi ruim? Nada é exato, graças a Deus. Como eu falei, nada é digital, né? Tem coisas boas e coisas ruins em qualquer processo de ruptura, né? Porém, isso aconteceu. O que eu estou vendo de coisas legais agora, né? Estamos valorizando de novo os sêniors, que isso é importantíssimo, né? As empresas em algum momento acharam que era só a molecada que resolvia, e isso não é verdade, né? Então, por isso, respondendo a sua pergunta de uma forma mais assertiva, né? Os sêniors, né? Eles têm muito a contribuir, por causa da serenidade, da experiência, assim por diante, assim como um jovem tem com a sua sagacidade, né? Então, as coisas foram se ajeitando, né? Eu tenho uma amiga mineira que ela fala assim, Marcinho, é o andar da carruagem que ajeita as abóbora, né? Então é isso, entendeu? A carruagem tendo lá, as abóboras lá, de repente elas são tudo ajeitadinhas, né? Então, o mundo está se adequando, né? As tecnologias, todo mundo sabe, né? Isso já é lugar comum, elas ajudaram muito. Agora, eu sou uma pessoa, por exemplo, que não defende o trabalho home office 100%, porque eu acho que isso acaba entristecendo as pessoas. Eu gosto do conceito híbrido. Mas, assim, existe esse processo aí de adequação, né? Então, assim, para um empreendedor, ser jovem ou ser meia-idade, ser sênior, tudo vai baseado na experiência dele e da vontade que ele tem de mudar alguma coisa, né? Então, basicamente é isso. Mas que legal, gente. Que papo gostoso com o Márcio Tonelli, falando aí sobre a carreira dele, falando sobre o mundo de pet, né? Que é uma coisa um pouco não muito convencional aqui no nosso papo. E eu queria agradecer muito, Márcio, você, a sua presença, e queria que você compartilhasse também aí como é que o pessoal encontra a Pet Natural, te encontra, como é que são as suas mídias sociais aí de contato? O nosso, tanto Facebook quanto Instagram, é Empório Pet Natural, tá? Então é bem fácil. Agora, se você digitar, quem é de Campinas, se digitar Pet Natural, já vão aparecer as lojas do Google Meu Negócio, né? Então a gente já está bem ranqueado lá, né? Mas é Empório Pet Natural para seguir mesmo no Facebook e no Insta, né? Legal. E a gente pretende abrir canal também no YouTube, enfim, talvez até no TikTok, vamos ver. TikTok, aí, ó, tenho certeza que vai ter muito vídeo legal. Né? Então a gente está encerrando, Márcio. Você quer comentar mais alguma coisa antes da gente finalizar? Não, eu queria falar uma coisa, mas é antiga, mas que mostra, de uma certa forma, a nossa ousadia, né? Quando eu era sócio da Live Media, que era essa empresa de mídia digital, nós a gente fazia muita coisa para aquela empresa das lentes chamada Transitions, né? Aquelas lentes que se adequam ao sol, né? E nós fizemos um dia um vídeo interativo
para usar na festa deles anual, lá naquela casa de shows Tom Brasil, na área de São Paulo, né? Que tem uma boca de palco gigantesca, enorme, né? Aí o que nós fizemos? Eu pedi para os meus nerdinhos lá fazer um vídeo, a gente criou o roteiro, eles fizeram um vídeo em computação gráfica 3D maravilhoso, e nós contratamos, sabe esse pessoal de circo que usa lençóis, né? Como é que eles chamam isso? Fitas, né? Fitas. Isso, e eles são daqui de Campinas, esse grupo, né? Muito legal, chama Paralá dos Anjos, né? E nós os contratamos, então eles faziam a encenação na frente e o vídeo era projetado atrás, vinculado aos movimentos deles, né? Foi um negócio, assim, muito, muito, muito emocionante, né? E, para minha sorte, nesse evento estava o presidente mundial da Transitions, né? E aí ele chegou para a diretora de marketing e falou assim, quem que fez esse negócio aí, né? Apontou, eu estava lá, né? Foi aquele rapazinho lá. Aí ele veio lá me conhecer e falou assim, prazer, eu sou fulano, tal. Mas ele não se apresentou como presidente, depois eu vim a saber. Aí ele falou assim, foi você que fez? Eu falei assim, tem uma empresa, eu expliquei. Ele falou assim, olha, vou falar uma coisa para você, eu viajo o mundo todo, né? Eu nunca vi uma atividade de branding tão maravilhosa como essa que você fez com a minha marca, né? Você está de parabéns, né? E eu olhei para ele assim, muito obrigado. Bom, aí entrou o americano. Aí o que esse cara fez? Ele foi para os Estados Unidos, voltou lá, né? E aí esse evento nosso era da América Latina, né? Aí ele fez o evento mundial lá na Flórida. Aí ele contratou a Disney para fazer, porque a Disney tem um braço de eventos corporativos que eu não sabia, né? E aí a diretora de marketing brasileira estava lá, e falou assim, Márcio, ele ficou, na verdade, meio mordido. Eu falei assim, como é que esses índios brasileiros aí fazem uma coisa tão linda, né? Aí falou assim, quem que é bom aqui nos Estados Unidos para fazer coisa corporativa? A Disney, então manda esses caras vir aqui. Aí fizeram um negócio, foi, né? Aí ela falou assim, Márcio, nós fizemos um trabalho bonito, mas o deles realmente... Mas eu queria contar essa história para vocês, porque não é jogar confete nem nada, mas é para mostrar como a gente faz muito com pouco, né? Eu acho que a mensagem aí é essa, né? O povo brasileiro é muito ousado, ele é muito adaptável. Não é à toa que a gente tem grandes profissionais financeiros de desenvolvimento lá espalhados pelo mundo todo, né? Porque a gente tem essa capacidade de resiliência e adaptação, né? Porque isso, na verdade, é o que importa no final do dia. Então é isso, basicamente. Com certeza. Que legal, Márcio. Valeu muito. E eu agradeço a participação do Alessandro Argona, do Jorge Lacombe, Rui Cunha e eu, Ricardo Manda. E lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um time formado por profissionais sêniors do mercado, justamente mostrando, né, para a gente compartilhar conhecimento, experiência de anos de carreira e mostrar que não existe um limite assim de idade para você aprender, para você ensinar, ousar, trabalhar e ir atrás dos seus sonhos, tá? E assim terminamos o episódio de hoje do Nada de Pânico. E você que é o nosso ouvinte, não esqueça de seguir a gente aí na sua plataforma de podcast ou de seguir agora no YouTube. E também seguir a nossa página no LinkedIn, o Nada de Pânico, e o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. Então, um grande abraço a todos e vamos de nunca é tarde. Afinal, muito obrigado. A vida é repleta de oportunidades. É tchau. Isso aí. Até mais. Tchau, obrigado, pessoal. Márcio. Bom, obrigado, viu? Até mais. Tchau.